Olá, queridos! Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Aqui estamos nós para o nosso 26º dia de propósito. Qual é o propósito da nossa vida, gente? Será que nós vamos ter que repetir todos os dias? Sim, vamos repetir todos os dias para chamar à existência pela fé as coisas que ainda não existem, né, queridos? Fé é isso, você vai aprender também durante esse ano o que é viver pela fé, quando nós chegarmos então no Novo Testamento, tá bom? Também você vai aprender muito sobre... Nós vamos aprender sobre fé, queridos, já na nossa vida, no dia a dia, a gente com certeza, eu acho, né? Eu acho que você já ouviu muito falar sobre fé. Mas no Novo Testamento tem uma explanação muito boa, que você vai aprender muito sobre fé, tá bom? Inclusive vai ser mencionado lá no hall de heróis da fé, muitos desses homens que nós vamos estudar e estamos aprendendo, né? E recebendo instruções e revelação de Deus aqui no Antigo Testamento, tá bom? Me conta uma coisa, como é que você tá? Como é que você tá aí hoje? Hoje, queridos, aqui no Distrito Federal, hoje aqui no Brasil, é que dia? Eu não sei que dia é hoje, gente, vocês acreditam? Eu tô perdida. Hoje é terça-feira, gente. Lembrei. Hoje é terça-feira. Hoje é o dia que o Senhor preparou, queridos, para eu e você desfrutarmos do melhor dessa terra. Então, como eu disse, qual é a hashtag que nós vamos usar todos os dias da nossa vida? 2021 será o melhor ano da nossa vida, vividos até aqui, claro, né, queridos? Então, se prepara, abra o teu coração, sabe? Esteja receptivo para aprender, para receber mais de Deus. Queridos, o conhecimento, a revelação dessa palavra muda a nossa vida, muda a nossa história. Queridos, quando a gente descobre que não estamos só, que temos um Deus que é por nós, que temos um Deus que Ele tem todo o poder no céu, na terra. Queridos, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Nós não andamos por aí mais de qualquer forma, sabe, queridos? Ainda que as circunstâncias, ainda que adversidades, ainda que problemas, né, existam e venham contra as nossas vidas, porque estamos aqui, enfrentaremos desafios, mas quando nós temos essa certeza, essa plena convicção de que o Senhor é conosco, queridos, de que nós temos um Pai que é por nós, aí não é qualquer coisa que nos abala, sabe? E ainda que alguma coisa venha nos abalar, logo a gente se recompõe e segue adiante, porque o Senhor é bom, Ele é conosco e nós vamos vencer, amém? Então vamos lá. Ontem nós paramos então no capítulo 23, você lembra que nós ontem fizemos uma leitura intensa, porque nós temos também um combinado aqui, de que sempre que o Senhor disser algo, fazer a leitura do que Deus disse, ter esse cuidado, né, de fazer a leitura ali total do que Deus disse. Quando não, nós fazemos aquele breve resumão, assim, né, dos capítulos, para que chegue para você realmente uma linguagem mais facilitada. E o nosso propósito, queridos, não é um curso de teologia, tá bom? Nós estamos aqui fazendo um estudo e aprendendo, na verdade, né? Eu acho que eu nem diria um estudo, porque um estudo nós realmente teríamos que ser mais detalhistas em muitas coisas. O nosso objetivo aqui é realmente fazer a leitura como devocional para os nossos dias do ano de 2021 e receber a revelação de Deus para aquele dia, para as nossas vidas, né? Conhecendo um pouco mais a respeito de Deus, da sua palavra, para nós descobrirmos quem Deus é, né? Quem o Senhor é e quem nós somos em Deus, o nosso propósito, o nosso chamado, porque assim nós vamos deslanchar mesmo nesse ano de 2021. Vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas, amém? E só saberemos o que é o melhor de Deus, nós só vamos descobrir realmente se nós conhecermos a sua palavra, né? Se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos ter a nossa mente renovada, queridos, e com certeza irá se cumprir nas nossas vidas o que está em Romanos 12:2, que é o quê? Deixando a nossa mente ser renovada por essa palavra, nós vamos desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É isso que Ele tem para nós. Então, para que vivamos isso, devemos deixar essa palavra transformar, renovar a nossa mente, tá bom? Tudo começa aqui, não se esqueça. Tudo começa aqui na nossa mente, no nosso entendimento. Para assim nós agirmos, para assim nós tomarmos decisões. Então, tá vendo a importância de nós termos o pensamento, o entendimento certo para tudo na vida? Pois é. Então, se você estiver cheio dessa palavra, quando a sua boca
for aberta para você falar coisas, né? A sua boca vai falar palavras de vida, vai falar palavras de fé. Assim você vai falar as coisas certas, na hora certa, vai ser assertivo, vai ser eficaz e assim você vai se dar muito bem, né? Vai viver o melhor de Deus mesmo nessa terra, tá bom? Então seja muito bem-vindo, vamos lá. Então hoje nós vamos continuar a partir hoje o nosso propósito, então, 26º dia, hoje é capítulo 24, 25 e 26 de acordo com o nosso cronograma. Estamos em Êxodo, tá bom? Então, olha, como eu disse, terminamos ontem falando no capítulo 23, a tudo que o Senhor disse, né? Ele deu todas as instruções para Moisés sobre os 10 mandamentos, isso já estava lá no capítulo 20, e veio dando instruções também sobre como os senhores deveriam tratar os seus escravos, veio falando sobre muitos detalhes, o Senhor deu muitos detalhes, né? Aqui, nesses 3 capítulos de ontem. Nós fizemos a leitura integral e hoje, queridos, nós vamos continuar no capítulo 24, quando nesses 2 primeiros versículos, aqui é só no versículo 1 e 2, que Deus continuou falando com Moisés, né? Deus disse o seguinte para ele, ó, capítulo 24. Deus deu uma ordem para ele dizendo, ó, suba ao monte, apresente-se, né, você e Arão, Nadab, Abiú e mais 70 líderes de Israel. Mas, olha a recomendação do Senhor, mas adore à distância, eu só quero que Moisés se aproxime, os outros ficarão de longe e o povo não deve subir com ele. Ok, então aqui foi quando o Senhor falou com Moisés dando essa ordem a ele. Nós vamos ver hoje coisas extraordinárias, viu, queridos? Hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. Eu não sei se você alguma vez aí, em alguma ministração na sua igreja ou pelo YouTube, se você já ouviu falar acerca do tabernáculo, tá bom? Mas hoje você vai entender um pouco mais qual foi o propósito, para que Deus falou com Moisés para criar o tabernáculo, tá bom? Vamos lá. Então, no capítulo 24, continuando, Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus, né? Ok, ele então desce do monte, né? Ele transmite tudo ao povo e quando ele fala para o povo tudo o que Deus falou, o povo diz o seguinte, ok, nós faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés no dia seguinte, queridos, pega tudo isso que Deus disse e escreve tudo. Ele escreve tudo que o Senhor falou, fez o altar ali no pé do monte e fez também 12 pilares. Sabe por que ele fez 12 pilares? Porque cada pilar era para uma tribo de Israel. Você se lembra as 12 tribos de Israel? Quem foi Israel? Israel foi Jacó e as 12 tribos eram seus 12 filhos, hein? Então olha como é que isso se perpetuou aí durante o decorrer do tempo. Perpetuou, gente. Perpetuou. Grava aí. Ok. Então, olha só, queridos. Eles ofereceram sacrifícios, né, ao Senhor, diz a palavra ali naquele altar. Após isso, Moisés leu o livro, então, da aliança de Deus. E mais uma vez o povo disse, ok, depois ele falar, né, sobre tudo que o Senhor havia falado, que nós mencionamos ontem, né, no nosso estudo de ontem, no nosso devocional de ontem, o povo disse mais uma vez, não, ok, nós vamos cumprir tudo de acordo com o que Deus falou. Ok, queridos, e disse mais que seriam obedientes àquilo, né. Moisés, então, queridos, pegou a metade do sangue dos sacrifícios, né, e com essa metade do sangue, ele aspergiu o povo, né, é mais ou menos igual a gente vê hoje em dia, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas normalmente acontece na igreja católica, né? O padre pega a água e sai aspergindo água assim no povo, não tem? Diz que é água benta, você já viu isso? Pois é, eu só peguei aqui para você lembrar o que é aspergir, tá bom? Então, Moisés pegou, aspergiu ali o sangue no povo, para quê? Para firmar a aliança, esse acordo que eles estavam fazendo com Deus ali naquela ocasião, para ficar marcado, né, queridos? E ok, assim foi feito então, queridos, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 oficiais subiram mais uma vez ao monte, diz a palavra, e ali eles viram o Senhor. Meu Deus, eles viram o Senhor, gente, diz a palavra, o Deus de Israel. E seus pés, queridos, a palavra vai dizer que eles estavam pisando como se fosse um pavimento de pedras de safira, né? E ali parecia um céu muito claro, né? Diz a palavra. Olha que coisa linda, ai meu Deus, que coisa. No versículo 12, por exemplo, aqui o Senhor também disse algo com Moisés importante, ó.
Ok, subiram todos eles, aqui a palavra disse, né? Moisés, Arão, Nadab, Abiú, os 70 oficiais, só que aqui no versículo 12 do capítulo 24, o Senhor disse o seguinte, ó, suba até o topo do monte, venha até mim e fique aqui. Aqui eu darei a você 2 tábuas de pedra com as leis e os mandamentos que eu mesmo escrevi. Você está entendendo o que o Senhor falou com Moisés? Ele pediu para que Moisés fosse até lá o monte, agora só Moisés foi. Ele iria dar a Moisés 2 tábuas que o próprio Deus havia escrito. Exatamente isso, queridos. E Moisés então vai, né, diz a palavra, partiu com seu ajudante Josué, e ali, queridos, no monte, ele disse aos líderes, vocês agora vão me esperar aqui, né, falou para Arão e para Hur, vocês me esperam aqui, se surgir alguma coisa para resolver, vocês resolvem, né, qualquer coisa, queridos, falou com o restante do povo, vocês vão falar com Arão e com Hur. E ali, queridos, a palavra diz que quando Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte, né, e a glória do Senhor permaneceu sobre aquele monte. Que monte era esse? Você lembra? Monte Sinai. Era o Monte Sinai. Eles ainda estavam lá no Monte Sinai. A nuvem, queridos, cobriu ele por 6 dias, ficou coberta ali por 6 dias, e no 7º dia teve algo mais profundo, né? Deus chamou Moisés para o interior da nuvem, diz a palavra. Exatamente, para o interior da nuvem. Queria dizer ali, o povo quando estava avistando de longe, né, aquela nuvem, a aparência era de uma glória tremenda, uma glória tremenda. E Moisés ficou ali, queridos, sabe quantos dias? Sabe quantos dias que ele ficou ali? 40 dias e 40 noites ali no monte. Exatamente, queridos, exatamente. Agora, olha só, no capítulo 25 e no capítulo 26, mais uma vez, o Senhor vai estar dando detalhes agora de como Ele quer que seja feito a arca. Vamos traduzir. Como Ele quer que seja feito o tabernáculo agora que o Senhor vai determinar. E por que esse tabernáculo foi criado? Esse tabernáculo foi criado, vou explicar para vocês aqui, eu fiz um resuminho aqui também, para que você entenda, olha só. Deus ele vai ordenar, eu já vou fazer um apanhado aqui, porque nós vamos fazer a leitura, você vai ver que tem muitos detalhes do material que o Senhor exigiu, que Ele queria que fosse feito, medidas, tudo muito específico, queridos, e todos esses detalhes são realmente muito importantes. Então eu quero já explicar para você por quê, qual era a finalidade, e depois a gente faz a leitura e já encerramos o nosso devocional de hoje, tá bom? Olha só. Deus ele ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo para que o povo tivesse um lugar de referência para adoração e passassem a sentir a presença, né? Passassem a sentir a segurança junto com eles por onde andassem. A tenda da congregação era montada, carregada e cuidada pelos levitas, viu? No lugar mais interior ficava o sacerdote, né? Na verdade, assim, no lugar mais interior ficava um recinto chamado Santo dos Santos, você vai ver aqui na nossa leitura. E nesse lugar era colocado a arca da aliança. Nessa arca, queridos, tinha então essas tábuas aqui que agora há pouco o Senhor falou com Moisés, entende? Ok, então vamos lá. E essa arca, querido, nesse lugar apenas o sumo sacerdote podia entrar. E aqui depois vai dizer as dimensões, né? As dimensões do santuário propriamente dito. A tenda ela estava com a arca da aliança, era basicamente 5 metros de largura, 15 de comprimento e 5 de altura. Na verdade aqui eu fiz tem um resuminho aqui, né, de tudo isso, desses 2 capítulos. De qual era o propósito. Você entendeu qual era o propósito quando Deus criou? Deus queria realmente que o povo sentisse segurança para poder ali buscá-lo, né? Era mais ou menos essa finalidade, tá bom? Vamos fazer a leitura então bem rapidinho? Vamos lá. Então no capítulo 25, o Senhor então disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Olha só as ofertas que Deus pediu. Olha a oferta e depois você vai entender também por quê. Receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Quero receber deles o seguinte tipo de oferta: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra, pelos de carneiro tingido de vermelho, couro e madeira de acácia. Continua dizendo: azeite, iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras próprias para serem fixadas na faixa sacerdotal e na peça que vai no meio do sacerdote. Olha o versículo 8, o que o Senhor diz no capítulo 25. E deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio
deles. Darei o modelo do tabernáculo, né? E aqui, como eu disse, o tabernáculo você pode entender, talvez também na sua versão bíblica esteja diferente, porque o tabernáculo aqui você pode traduzi-lo como tenda de encontro, como tenda da congregação ou santuário, tá bom? Dependendo de como estiver aí na sua versão. Versículo 9, então eu vou dar um modelo, olha o que o Senhor falou, não é isso? Darei um modelo do tabernáculo, queridos. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, tá? Eu acredito que você já tenha percebido isso. Se não, você vai notar que o Senhor, ele sempre vai falar coisas muito específicas, com muitos detalhes, porque realmente tudo aqui é relevante, é tudo muito relevante. Inclusive, eu e você somos pessoas criadas com muitos detalhes. Você já observou como o corpo humano, gente, é muito impressionante, né? São muitos detalhes. Eu fico pensando na perfeição de Deus e quão detalhista ele é, sabe? Para tudo que ele vai fazer. O Senhor é lindo, né? Pois é, deixa eu só fechar esse parênteses e vamos continuar aqui. Ah, tá. E o Senhor ainda disse, então, faça exatamente como eu lhe mostrar. E aí ele foi dizendo, ó, faça também uma arca de madeira de acácia. A arca medirá 1,10 m de comprimento, 75 centímetros de altura. Ela precisará ser revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela. Faça 4 argolas de ouro para os 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Parei no versículo 3 para te lembrar uma coisa, do capítulo 25. Pega já a sua Bíblia, porque você já faz o seu devocional, a gente está fazendo a leitura, você já bate a meta do seu devocional hoje. Olha que bênção, isso é muito de Deus. Pega aí sua Bíblia, vai, pega a sua Bíblia para você acompanhar, tá bom? Então, ó, capítulo 25, a partir do 13 agora, já estamos no 13 aqui. Faça também varas de madeira de acácia revestidas de ouro. As varas serão introduzidas nas argolas nas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas terão de ficar o tempo todo nas argolas. Ninguém poderá tirá-las. Dentro da arca você colocará as 2 tábuas da aliança. Falei agora há pouco sobre isso. A prova da minha presença e de que dei a Israel a minha lei. Olha que bênção. Versículo 17. Faça uma tampa de ouro puro. Essa tampa deverá medir 1,10 m, né? Para poder cumprir exatamente o que ele já pediu aqui para ser feito, essa arca, né? A arca da aliança. E terá 70 centímetros de largura. Depois, você vai fazer 2 querubins. Esses querubins precisam ser de ouro batido. Um vai ser colocado em cada extremidade da tampa. Isso deve ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com eles a tampa. Ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca. E dentro da arca você coloque as 2 tábuas que eu darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Escute isso, eu vou repetir, versículo 22. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Na arca estarão as leis que dão testemunho da minha aliança. Ali darei a vocês os meus mandamentos, os mandamentos aos israelitas. Outra observação importante que eu queria fazer com você bem rapidinho, queridos, é demonstrando a aliança mesmo que o Senhor tem conosco desde sempre. Queridos, o nosso Deus, você já ouviu algum hino falando isso? Que Ele é um Deus de alianças, que Ele é um Deus de promessas? Pois é, tá vendo aqui, ó, desde o início de tudo, o Senhor já fazendo uma aliança com o seu povo, né, queridos? Então, eu fico maravilhada com a fidelidade do Senhor, porque, queridos, aqui é só o começo. Aqui é só o começo de tudo que você vai saber acerca de Deus, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor, viu? Tem muita coisa para acontecer. Fica firme nesse propósito, se esforça, vai, vamos embora continuar lendo. Ó, já estamos terminando o 25, depois vai para o 26 e acabou já hoje, olha aí que coisa. Vamos lá. Então, continuando, ó, versículo 23. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-se de ouro essa mesa, né? E faça também molduras de ouro ao seu redor. Faça também um friso ao seu redor com 4 dedos de largura, uma moldura de ouro para cada friso. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, para cada canto da mesa.
As argolas devem estar próximas ao friso para que sustentem as varas usadas para transportar essa mesa, né? Faça então as varas para carregar a mesa. Elas devem ser feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas, os incensos, as jarras e as bebidas sacrificiais. E deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença, tá? Ou então os pães da proposição, dependendo de como tiver a sua versão. E já para terminar, queridos, o capítulo 25, faça também um candelabro de ouro. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formarão uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de cada lado. Cada braço terá 3 taças em forma de flor de amêndoa e será enfeitado com 3 botões e 3 flores. Assim serão 6 braços que saem do candelabro. Mas a haste central do candelabro terá 4 taças com formato de flor de amêndoas, cada uma com seu botão e sua flor. Entre cada par de braços haverá um botão e uma flor, além dos que vão por cima e dos que vão por baixo dos conjuntos de braços. Os braços com seus botões formarão uma só peça com candelabro de ouro puro batido. Então, depois disso, vai fazer 7 lâmpadas. Coloque cada lâmpada, de modo que ilumine a frente do candelabro. Os cortadores de pavios e os apagadores serão de ouro puro, diz a palavra aqui. Você precisará de cerca de 35 quilos, ou então um talento, traduzindo aqui do hebraico, daria 35 quilos, de ouro puro para fazer o candelabro com todas as peças que o acompanham. E versículo 40, queridos, para terminarmos aqui o capítulo 25. Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que lhe tenho mostrado nesse monte. Por que eu falei tão pausadamente? Porque o Senhor, querido, dá instruções para que nós venhamos cumpri-las, E obediência, queridos, é um dos pré-requisitos para nós vivermos as promessas, para nós desfrutarmos de todas as promessas daquilo que o Senhor tem na sua palavra para nós. Então, não adianta queremos viver meias verdades aqui. Eu só estou te dando um exemplo, porque nós lemos tantos detalhes que o Senhor falou com Moisés, queridos, que ele precisava fazer daquela forma sem alterar nada. Assim somos nós com a sua palavra quando o Senhor nos dá instruções. Precisamos seguir e fazer tudo na íntegra, tá, queridos? Total, de acordo com o que o Senhor está falando. Nada de aplicar só o que convém, amém? Porque senão nós vamos viver pensando que estamos agradando a Deus e não vamos estar, amém? Então vamos continuar para finalizar. Capítulo 26, o Senhor continua dizendo: faça o tabernáculo com 10 cortinas. O tecido deverá ser de linho trançado, com fios de tecido azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim, e mande também artistas gravarem neles querubins desenhados. Cada cortina deverá medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 m de largura. Cada uma delas, queridos, cada um desses lados, dos tabernáculos aqui que ele colocou, será formado por 5 cortinas ligadas uma à outra. Faça laços azul, faça laços de tecido azul ao longo da borda da cortina. E você também fará o mesmo com a borda da cortina externa do segundo conjunto. Faça 50 laços numa cortina e 50 laços na outra cortina, que está na extremidade do outro conjunto, de modo que os laços estejam contrapostos uns aos outros. Muitos detalhes, Eu sei. Vamos lá. Versículo 6. Depois faça 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 conjuntos de cortinas. Assim, o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, se tornará um conjunto único. Ok. Versículo 7. A cobertura do tabernáculo será feita com 11 cortinas de pelos de cabra. Cada cortina deverá ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e meio de comprimento e 1,80 m de largura. Você vai prender de um lado 5 cortinas, umas nas outras, formando um conjunto, e nas outras 6 formando outro conjunto, ficando a 6ª cortina dobrada na frente da tenda.
É isso mesmo que você está ouvindo, eu sei que você está pensando assim, não acaba mais os detalhes não, tá perto de acabar, fica firme aí. Faça 50 laços ao longo da borda dos primeiros conjuntos de cortina e mais 50 laços ao longo da borda do outro conjunto de cortinas. Em seguida, 50 prendedores de bronze, coloque-os nos laços, unindo também os dois conjuntos e a cobertura do tabernáculo. A sobra no comprimento das cortinas internas ficará pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas, escute, as 10 cortinas internas será 45 centímetros, deverão ter 45 centímetros mais compridas para cada lado. Estas sobras deverão ser penduradas nos dois lados, e assim o tabernáculo ficará coberto. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e outra cobertura em cima destas, feitas de peles finas. Já estamos quase finalizando, já estamos no versículo 15, tá? Eu vou deixar disponibilizado hoje nos stories uma foto, uma imagem de tabernáculo, para você ter uma noção, apesar de todos esses detalhes que estamos falando aqui, uma noção de como é que ficou a ideia do projeto, tá bom? Porque existem, como eu disse, estudiosos, eu acho que eu mencionei isso com vocês no início do vídeo, existem estudiosos e teólogos, que eles inclusive buscam o significado para cada uma, dessas peças aqui. Então eu vou estar disponibilizando para você, tá bom? E nos stories para você ter uma noção de como que é, tá certo? Então vamos lá, continuando aqui no versículo 15. Então as armações verticais do tabernáculo deverão ser de madeira de acácia, cada uma vai ter o comprimento de 70 centímetros de altura, cada armação terá 2 encaixes paralelos para juntar uma à outra, 20 dessas armações formarão o lado sul do tabernáculo, e para cada formação haverá 2 bases de prata, diz a palavra aqui, uma de baixo para cada encaixe. Faça a mesma coisa para o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Nos fundos do tabernáculo do lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da parte de trás do tabernáculo. Estamos acabando, fica firme. As armações dos cantos serão duplas. Em cada canto, as armações duplas ficarão ligadas em cima pela primeira argola. Portanto, haverá 8 armações e 16 bases de prata na parte de trás do tabernáculo, 2 bases debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado e 5 para o lado oeste na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá a meia altura, ligando todas as armações de uma extremidade à outra. As armações devem ser revestidas de ouro, diz a palavra. As argolas por onde vão passar as travessas serão de ouro e as próprias travessas serão revestidas de ouro. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que eu mostrei a você neste monte. De novo, o Senhor chamando a atenção aqui para que seja feito tudo de acordo com a orientação que ele deu a ele no monte, viu? A Moisés. Faça também um véu de linho fino trançado de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim e mande artistas bordarem nele desenhos de querubins, novamente ele dando a instrução dos querubins aqui. Pendure o véu em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixadas em outras 4 bases de prata. Estamos terminando, faltam só 4 versículos. Segura a mão aí, fica tranquilo aí, vamos embora. Pendure o véu nos prendedores, atrás do véu coloque a arca da aliança. Olha que importante isso. Atrás do véu, coloque a arca da aliança, o véu servirá para separar o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, amém? É isso aqui em outras palavras. Aqui, versículo 34. Então, você vai colocar a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente à mesa no lado sul. Para a entrada do tabernáculo, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. E confie no trabalho de um bom bordador. Confie esse trabalho a um bom bordador. Para sustentar essa cortina, eu quero que você faça 2 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro, com prendedor de ouro. As 5 bases, uma para cada poste, devem ser de bronze. Então, as 5 bases, uma para cada poste, e elas devem ser essas bases de bronze. Terminamos. Olha aí,
que coisa rápida, foi muito rápido hoje, gente. Foi ou não foi? Foi muito rápido, ó. Então, para que você entenda, hoje nós lemos capítulo 24, 25 e 26, talvez a sua Bíblia, ó, nessa tradução aqui que eu peguei agora, que eu estava lendo, que é a versão viva, ela não tem os títulos, como eu já falei para vocês, mas ó, a versão Almeida Corrigida Fiel, que é essa daqui, ó, que eu não sei qual que você tá usando aí, essa daqui, por exemplo, já tem os títulos. Então, por exemplo, no capítulo 24, o título é Deus manda Moisés e os anciãos subirem ao monte. Lembra que eles subiram ao monte? Ok. No capítulo 25, por exemplo, fala que é aquela questão das ofertas que ele manda o povo trazer as ofertas. Fala sobre a arca de madeira de acácia, que a gente leu. Fala sobre a mesa de madeira de acácia que Deus mandou também ser feito, né? Capítulo 26, as cortinas dos tabernáculos, né, os detalhes que o Senhor pediu, e as tábuas dos tabernáculos que nós lemos também. Outro detalhe que finalizou o capítulo 26 foi o véu do tabernáculo. Só li os títulos aqui para você entender que o Senhor fez separação aqui de cada coisa realmente e da sua importância e relevância, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Nós hoje batemos a nossa meta, né, do 26º dia. Eu espero que você fique firme no Senhor, que você tenha um dia maravilhoso e que você viva o melhor de Deus na sua vida hoje, tá bom? Em nome de Jesus, tá certo? Deixa eu ver outra coisa importante. Não, só isso mesmo. Até amanhã, tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.